Sejam todos muito bem-vindos para mais uma transmissão do Instituto Vida para Todos. Estamos em meio a uma conferência internacional no auditório da Estância Árvore da Vida, Sumaré, São Paulo, Brasil. E a mensagem da conferência seria a mensagem número 4 e dentro da série Evangelho de João, Palavra, Vida e Edificação, é a mensagem de número 8, cujo título é A Voz do que Clama no Deserto. E a leitura da Bíblia, João capítulo 1, versículos de 15 até 28. Ainda vou começar pelo versículo 14, que seria da última mensagem. Ali diz: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. A palavra se fez carne e habitou entre nós, habitou entre os homens. E essa palavra habitar, o verbo habitar, ele é um verbo do substantivo tabernáculo. Tabernáculo seria em grego skene. E o habitar aqui é skeno. Quer dizer, seria um verbo do substantivo tabernáculo, seria tabernacular. Ou melhor, seria armar tabernáculo. Então aqui revela que o plano de Deus de fazer Cristo como a palavra se tornar carne, se tornar um homem, é para suprir vida ao homem, e a palavra geraria vida, e a vida resultaria em uma edificação. Agora vocês entendem porque nós colocamos como tema geral Evangelho de João é palavra, vida e edificação. Tudo começa pela palavra. É a palavra, principalmente a palavra em circulação, a palavra em movimento produz vida. E a vida pela palavra em movimentação dentro do corpo de Cristo produz a edificação, que é o tabernáculo de Deus com os homens. Isso está em Apocalipse 21, versículo 3. Dê uma olhada na sua Bíblia, Apocalipse, versículo 21. Eu vou ler esse versículo 1 que diz assim: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, e eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Existe uma tradução, uma versão Jerusalém, que diz a última frase: e ele, Deus com eles, um nome composto, e ele, Deus com eles, será o seu Deus. Nosso Deus, depois desse trabalhar da palavra, da vida, resultando numa habitação, num tabernáculo, irmãos, nosso Deus não será mais o mesmo. Deus será Deus com os homens. Deus com eles será o seu Deus. Não é maravilhoso? Isso está em Efésios capítulo 2. Nós desfrutamos muito de Efésios capítulo 2, versículo 22. Eu vou ler desde o 20, porque fala de edificados.
edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo o edifício, bem ajustado, cresce para o santuário dedicado ao Senhor. Esse santuário aqui é templo, no qual também vós, juntamente, estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Portanto, irmãos, Cristo Jesus veio aqui na terra. Enquanto Jesus vivia na terra, andava aqui na terra, Ele era o tabernáculo de Deus entre os homens. Então, graças a Deus, aqui implica que Deus deseja fazer uma obra de edificação. E quem edificaria a igreja seria o próprio Cristo, o próprio Jesus, porque Ele disse em Mateus 16. Vamos dar uma olhada. Mateus 16, versículo 18. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno, as portas do Hades, não prevalecerão contra ela. Irmãos, Jesus, Ele recebeu do Pai uma responsabilidade que Ele vai cumprir, Ele vai realizar. Ele disse: eu edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Jesus tem esse zelo. Mais para frente eu vou falar sobre o zelo da casa de Deus. Nosso Senhor Jesus, Ele tem muito zelo pela casa do Senhor. Ele é responsável pelo desejo do Pai em edificar a sua casa. Efésios capítulo 4, versículo 12, também indica que a obra nossa como a igreja aqui na terra também é a edificação do corpo de Cristo. Efésios 4, versículo 11 diz assim: Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Deus concedeu esses homens como dons para a igreja, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço. Seria melhor traduzido, na versão King James atualizada está melhor traduzida, que é para a obra do ministério. Então, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Portanto, queridos irmãos, a responsabilidade de Cristo é edificar sua igreja, e hoje essa mesma obra a igreja está engajada, porque a igreja é o corpo de Cristo. Quando Cristo manda fazer, a igreja coopera como membros do seu corpo. Por isso, a obra do nosso ministério qual é? Qual é a obra do seu ministério? Pode falar de boca cheia. É a edificação do corpo de Cristo, porque Deus deseja esse lugar de habitação no Espírito. Vamos dar esse lugar de habitação para Deus. Por isso, irmãos, Efésios, eu não sei como expressar, irmãos, a minha apreciação pelo livro de Efésios. Depois que nós desfrutamos desse livro, cada vez mais eu aprecio esse livro. Irmãos, esse livro não só fala da vontade de Deus, que é produzir a sua igreja e no fim a sua edificação, e ainda por fim fala da luta pelo reino. Irmãos, ele mostra como vai fazer isso, como Deus vai fazer isso. Isso está totalmente relacionado com
o versículo 14 de João 1 que nós falamos, né? E o Verbo se fez carne e armou o tabernáculo entre nós, cheio de graça e de verdade. Que é a graça? O livro de Efésios nos explica. Que é a graça? A graça é próprio Cristo, próprio Deus em Cristo, sendo desfrutado por nós gratuitamente, com todas as suas riquezas, com a vida divina e a natureza de Deus, com todos os atributos divinos e também com a humanidade de Jesus, com o viver humano elevado de Jesus. Está tudo à nossa disposição como a bênção espiritual nos lugares celestiais. Tá certo ou não? Que diz Isaías 55 ali, tem uma boa definição sobre a graça. Que é a graça? Isaías 55, dá uma olhada. Versículo 1. Todos vós, os que tendes sede, vinde às águas, e vós, os que não tendes dinheiro. Quem não tem dinheiro aqui? Os que não têm de dinheiro, quer dizer, os que não podem pagar por essa graça. Eu não tenho condições de pagar por essa graça, tamanha graça, que é próprio Deus para o meu desfrute. Não tenho dinheiro para comprar isso. Mas vinde e comprai e comer. Sim, vinde e comprai. Sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Ouvi-me atentamente, comei o que é bom, e vos deleitareis com finos manjares. Inclinai os ouvidos e vinde a mim ouvir, e a vossa alma viverá, porque convosco farei uma aliança perpétua que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi, irmãos. Por causa das misericórdias, irmãos, é que nós estamos recebendo gratuitamente essa graça. Aí qual é essa graça? Volta para Efésios capítulo 1. Logo no versículo 3, nos define muito bem que é essa graça. A palavra se fez carne e habitou entre nós, cheia de graça e de verdade. Jesus trouxe a graça de Deus para nós. Por isso, versículo 3 de Efésios 1 fala: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que tem nos abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Irmão, isso é graça. Aqui fala toda sorte, toda, não é uma parte. Deus não dá espírito por medida, Ele não dá parcialmente, Ele fala toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Aí você vai entender a minha apreciação, o meu entusiasmo por esse livro. Nesse mesmo livro, irmão, no versículos 9 e 10, nos esclarece o que Deus quer, afinal de contas, em nos dar essa graça, em nos suprir com o rio da graça, que é toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, que Ele quer produzir o quê? Versículos 9 e 10. Qual é o mistério da vontade de Deus? O que Deus quer? Versículo 9: desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo. O que Ele propôs? De fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos,
todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Essa questão de convergir em Cristo tem um sentido de Deus quer que Cristo seja o cabeça sobre todas as coisas. Todas as coisas estejam debaixo de seu encabeçamento. É Cristo quem exerce a sua autoridade. É Cristo quem manda. É Cristo quem domina. Irmãos, esta é a vontade de Deus. Por isso eu disse nas mensagens anteriores, Ele estabeleceu o tempo a partir da criação. Em Gênesis 1, versículo 1, começou a criação, começou a contagem do tempo, porque Deus, Ele não mora no tempo, Ele habita na eternidade. Mas Ele criou, né, a sua criação, colocou no tempo, e o tempo existe em suas várias etapas. O tempo existe em suas várias dispensações. E quando terminar essa dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas estarão encabeçadas por Cristo. E nós somos responsáveis por fazer esse trabalho. Por que nós somos responsáveis? Porque isso está no versículo 22, ainda Efésios 1. E pôs todas as coisas debaixo dos pés de Cristo, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, que está descrito em versículo 10, para ser o cabeça sobre todas as coisas, Deus o deu à igreja. Deus deu Cristo à igreja. Para quê? Para que a igreja coopere com Deus para realizar esse desejo da vontade de Deus, que é fazer Cristo ser o cabeça sobre todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Em outras palavras, quando a igreja permitir que Cristo seja o cabeça, de fato, não só de teoria, mas Cristo ser a realidade, né, de quem governa sobre a igreja, quem domina sobre a igreja, pronto, a igreja será a plataforma que Cristo usará para fazer com que Cristo seja o cabeça sobre todas as coisas. Aí a igreja, versículo 23, a qual é o seu corpo. Irmãos, aí entra o corpo. Se não há o corpo, irmãos, não há vida. Se não há o corpo, não há possibilidade da palavra que é Cristo circular entre nós e produzir vida, e produzir a edificação, e produzir a realidade de Deus, do encabeçamento de Cristo sobre nós. Certo? Então, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Não sei se você entendeu esse versículo. Esse versículo é muito difícil de entender. É que quando a igreja estiver essa realidade de ter Cristo como o cabeça, irmãos, a igreja será a plataforma de Cristo ser usada por Cristo para encher todas as demais coisas. Se Deus quer que Cristo seja o cabeça sobre todas as coisas, irmãos, não pode ter nenhum vácuo de poder. Não pode ter nenhum vazio onde Cristo não encha. Por isso, a igreja será a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Olha que coisa maravilhosa. Você não dá razão para mim, eu vou ficar entusiasmado com o livro de Efésios? Eu gosto demais do livro de Efésios, irmãos. Me mostra o plano de Deus, me mostra como cumprir, como Deus vai fazer. Aí chega no versículo, capítulo 2 de Efésios, desculpe, em vez de falar de João, estou falando de Efésios, né? Estou tão entusiasmado com Efésios. Efésios 2, irmãos, mostra em que situação lamentável em que a gente se encontrava, não é isso? Mortos em nossos delitos e pecados. Nós andávamos outrora
segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar e do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Irmãos, o problema de encabeçamento de Cristo encontra justamente na desobediência. E tem um espírito que atua sobre todos os que são desobedientes. Ó Senhor Jesus, entre os quais também todos nós andamos outrora. Estou lendo capítulo 2, versículo 3. Entre os quais todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Irmãos, se nós permanecermos na desobediência, nós permanecemos no meio dos filhos da ira. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida, juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E o Verbo se fez carne, tabernaculou entre nós, cheio de graça. Pela graça somos salvos. E não só isso, e juntamente com Cristo nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Irmãos, nosso lugar é lá no céu. Por isso que quando o Evangelho de João, os escritos de João nos convida, sobe para aqui. Irmão, na verdade nosso lugar já está lá. Devemos viver sempre lá no céu, né? Ó Senhor Jesus. Aí, né, na segunda parte do capítulo 2 de Efésios, nos mostra como Deus vai conseguir criar um corpo. Por quê? Porque Ele tirou-nos, né, do meio do mundo da desobediência. Nós éramos, né, totalmente escravizados debaixo dos dominadores desse mundo tenebroso, mas graças a Deus, pela graça nós somos salvos. Só que Ele primeiramente salvou os judeus no dia do Pentecostes, não é isso? E depois na casa de Cornélio Ele salvou os gentios, e hoje Ele continua salvando tanto judeus como gentios. Irmãos, graças a Deus, Deus não quer fazer distinção entre judeu e grego, judeu e gentil, judeu e brasileiro. Deus quer fazer todos eles membros do mesmo corpo. Mas existe uma parede muito profunda, muito grande, de separação entre os judeus e os gentios, pelas ordenanças que se criaram. Mas graças a Deus, Cristo na cruz derrubou a parede da separação, a inimizade entre judeus e os gentios. E versículo 15, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Hoje nós temos paz. Temos paz entre nós, entre os judeus e os gentios, e também paz entre nós. Cristo realizou, né, essa reconciliação entre nós. E reconciliar-se ambos em um só corpo com Deus. Nós somos um corpo vivo com Deus. Nós não somos, irmãos, uma organização religiosa. Não somos uma organização humana. Nós somos um corpo com Deus. Um corpo vivo. Você já percebeu isso ou não? Nós não fazemos parte de nenhuma organização. Você não acha estranho? O que nos prende aqui juntos, hein? O que nos prende juntos? O que todas as igrejas, né? Todas as igrejas que estão aqui reunidos conosco, tal, junto conosco, nós somos somos juntos, estamos seguindo o mesmo encargo, mesma visão, né? O que nos une, afinal de contas? Não sei, talvez vocês não saibam, vocês são mais, né, simples. Não sei se vocês sabem, irmão, não existe nenhum contrato entre nós e as igrejas.
Não tem nenhuma obrigação jurídica. Você sabia disso ou não? Não tem nenhum estatuto dizendo que se você não concordar com esse caminho, quiser seguir o seu caminho, você vai pagar certas multas. Não, a nossa ligação é estritamente de vida. Por isso, irmão, não faz nenhum sentido se você não concordar com o que o Espírito está fazendo na igreja, né? Porque não tem nenhuma ligação jurídica entre nós. Você não está amarrado a nós. Se você quiser seguir o seu caminho, segue o seu caminho, porque não tem nada amarrando, não tem nada jurídico amarrando entre nós. O que está amarrado entre nós, irmãos, é Deus, Cristo e apóstolo, e a comunhão de vida. É isso que nos liga. Por isso, irmãos, e a comunhão de vida vem através da palavra profética. E a palavra profética correndo entre nós é o sangue que vai nos distribuindo vida, trazendo luz, não é? Então, se você não concorda com a palavra profética, não faz nenhum sentido. É ou não é? Então, nós somos um só corpo com Deus. Somos uma coisa orgânica. É ou não é? Ó Senhor Jesus. Vamos lá. Versículo 19. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadão dos santos e sois da família de Deus. Irmão, não tem nenhum contrato que nos liga. É a vida de Deus. Somos da família de Deus. Somos do reino de Deus. Somos concidadão dos santos. Eu não tenho um documento físico para mostrar para vocês, mas eu tenho um documento espiritual. E o Espírito comprova que nós somos da família de Deus. Quando eu chamo você de irmão, de irmã, porque nós somos de fato da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Irmãos, é isso. Deus usa os profetas, os apóstolos e profetas, irmãos, como fundamento e ensinamento, a palavra profética, né? E Cristo Jesus como a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado. Quem que ajusta, irmãos? Você fala, Deus ajusta. Tá bom, Deus ajusta, mas na prática, esse edifício cresce para o santuário, o templo dedicado ao Senhor. Como é que esse edifício é ajustado, é edificado? É pela palavra, não é? No qual todos vós juntamente estáis edificados para a habitação de Deus no Espírito. Então, capítulo 2, Efésios nos mostra de onde Deus foi buscar material para construção, para edificação. Ele pagou o preço na cruz e nos fez um só corpo com Deus, nos fez uma só família, está nos edificando, irmãos, através da palavra profética, um edifício dedicado para o Senhor, para ser o seu lugar de habitação, o tabernáculo de Deus com os homens. Você me dá um motivo de ficar entusiasmado? Aí chega no capítulo 3, o que ele fala? Nos dá um caminho prático. Como é que acontece isso? Como é que a igreja vai ser edificada? Como é que os membros vão se ajustando? Como é que os membros vão crescendo? Irmãos, precisa então do dispensador da graça. Precisa de um canal. Não é tão abstrato como todo mundo pensa, não. Não, Cristo governa a igreja. Tá bom, Cristo governa a igreja, mas através de quê? O Watchman Nee já falava nos seus livros que uma igreja, que a igreja deve ter a autoridade do Espírito Santo. Mas como o Espírito consegue ter autoridade na igreja? Como Cristo consegue ser o cabeça na igreja, comandar a igreja, governar a igreja? É pela palavra.
Irmãos, é totalmente sem sentido e contra a palavra profética. Aí então aqui fala, né, versículo 2 de capítulo 3, se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus a mim confiada para vós outros. Essa dispensação da graça aqui, irmãos, é mordomado da graça, ou gerenciamento da graça de Deus, ou governança da graça de Deus na casa de Deus. Irmão, na casa de Deus tem uma governança. Na casa de Deus tem alguém que cuida da dispensa para suprir a casa. E Paulo foi encarregado dessa responsabilidade. Se você fala, a igreja é Cristo quem governa, tá bom, mas ele escolheu a Paulo no seu tempo para ser esse que gerencia a sua casa, tá? Aí, pois segundo uma revelação, me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente, pelo que quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo. Então, irmãos, a palavra que Deus encarregou a Paulo dispensar para o corpo de Cristo, para a igreja, não vem de Paulo, veio de uma revelação de Deus para Paulo conhecer o mistério de Cristo. Se o mistério é de Cristo, só Cristo pode revelar. Estou certo ou não? Vamos supor que você tem um mistério. Ninguém sabe, nem seu marido sabe. Você tem um mistério. Se você não o revelar, nem o seu marido vai saber. Então, o seu ministério só você pode revelar. Então, como Paulo falava o mistério de Cristo para a igreja? Se Cristo não o revelar. Por isso, irmãos, Paulo, se ele falava do mistério de Cristo, porque Cristo o revelou. Estou certo ou não? Então, Paulo foi escolhido para ser esse canal dispensador da graça. Então, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito. Então, foi revelado. Portanto, irmãos, a palavra profética vem da revelação de Cristo para revelar o mistério de Cristo. Não é de homem. Por isso que Paulo fala para os Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13, não é isso? 1 Tessalonicenses, ele diz assim, né? Vocês acolheram a palavra de Deus, a minha palavra como palavra de Deus, como de fato é. E quando vocês acolheram pela fé, essa palavra passou a operar entre vocês eficazmente em quem creu. Irmãos, hoje acontece o mesmo entre nós. Quem tem dúvida, a palavra não opera. Quem tem dúvida, realmente ele tem toda a razão, essa palavra não funciona mesmo. Mas quem crê, essa palavra funciona. Aí, eu não tenho tempo de falar tudo, versículo 7, do qual foi constituído ministro conforme o dom da graça, porque eu vou passar a falar só de Efésios, né? O dom da graça de Deus a mim concedida, porque Jesus Cristo é o verbo que se fez carne, habitou entre nós cheio de graça e de verdade. Eu estou falando da graça que vai se converter em verdade. Se eu não explicar aqui, irmãos, tudo fica muito doutrinário. Você vai sair daqui da conferência e falar, não, realmente, né, é o verbo que se fez carne e habitou entre nós cheio da graça e de verdade. E aí? Como é que se faz isso? Como é que se processa isso? É isso tudo que estou explicando. É dessa maneira que se processa. Então, irmãos, Paulo fala assim, do qual fui constituído ministro conforme o dom da graça de Deus a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça, irmão, isso é graça, de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo
tá? E manifestar qual seja a dispensação do mistério, desde o século oculto em Deus que criou todas as coisas, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados de potestade nos lugares celestiais, para eles saberem, eles que se rebelaram contra Deus, contra a autoridade de Deus, né, contra Cristo. Irmãos, eles vão saber, né, pela igreja a multiforme sabedoria de Deus, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus. Irmãos, é por causa disso nós temos um canal que dispensa a palavra profética, que traz revelação do mistério de Cristo e que supre a igreja com o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. E a igreja recebendo essa palavra e fazendo a palavra circular entre nós. E o que vai acontecer, irmãos? Vai acontecer no versículo 17: e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Não é teoria, irmãos, não é teoria. Essa palavra, de tanto pela imersão da palavra circular entre nós, ser inculcada em nosso coração, o que vai acontecer, irmãos? Essa palavra é próprio Cristo. Quando essa palavra é gravada em meu coração, Cristo passa a habitar no meu coração. Cristo, sem eu perceber, irmãos, daqui a pouco vou fazer como os adolescentes: dormir com Cristo, acordar, dormir, como é que é? Dormir com Deus, acordar com Deus, estudar com Deus, fazer imersão com Deus, fazer comportagem com Deus. Daqui a pouco, sem perceber, eu percebo que Cristo está habitando em mim. Ué, de repente Cristo está morando na minha mente, ocupando a minha mente com as coisas da palavra, coisas de Cristo. Na minha emoção que era tão frágil, de repente eu percebo que Cristo está na minha emoção. De repente eu percebo que Cristo está na minha vontade. Eu já não tenho vontade de fazer aquelas coisas que eu fazia. De repente um adolescente mudou totalmente, porque Cristo está habitando no seu coração. E Cristo habitando no seu coração, o que vai acontecer, irmãos? Ele vai conseguir compreender com todos os santos. Por quê? Porque, irmãos, nós precisamos do corpo para fazer circular a vida. Nós, juntamente com todos os santos, falando entre nós, servindo juntos, não é isso? Pregando o evangelho juntos, né? Saindo com a rede de cuidado, cuidando das pessoas juntos. O que está acontecendo? Irmão, nós vamos passar a compreender com todos os santos qual é o comprimento, a largura, a altura, profundidade. Aqui não fala nem de quê, é de Cristo. E também conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento. Eu não estava entendendo nada, mas de repente está me enchendo de amor. A imersão está me trazendo tanto amor dentro de mim. De repente eu estou servindo junto com esses irmãos, estou enchendo de amor por esses irmãos. E as pessoas com quem eu prego o evangelho, eu estou cuidando, cheio de amor com essas pessoas, irmãos. E conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento. Isso vai fazer o que, irmãos? A graça vai me fazer encher todos os meus vazios de Cristo. Quando eu falo encher os vazios de Cristo no meu ser, significa, irmãos, encher todo o meu ser da verdade, da realidade. Eu já não sou mais falso, eu já não sou mais oco, vazio, né? Hoje estou cheio de realidade, cheio de verdade, porque estou cheio de Cristo. Por isso que no final do versículo 19, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, é para quê? Para que sejais tomados, preenchidos, até toda a plenitude de Deus. O que é preenchidos até toda a plenitude de Deus, irmão? Toda a realidade de Deus está em mim.
Por isso, irmãos, o Verbo se fez carne e habitou aqui na terra, armou o tabernáculo entre nós, cheio de graça, que isso tudo fluindo até nós e produzindo o quê? Verdade, realidade. Sem o livro de Efésios eu não conseguia entender. Eu saberia muito em doutrina, mas não saberia como praticar. O versículo, capítulo 4 fala do quê? Mas estou a fim de falar de Efésios mesmo, né? No capítulo 4, revela, e dessa forma, irmãos, vai se produzir a unidade da igreja. E a unidade na igreja não é unidade de afinidades. Há grupo de pessoas que têm uma certa afinidade, se juntam aí. Irmão, isso não é igreja, né? A unidade da igreja, irmãos, é a unidade do Espírito. Quando a gente deixa, não sei se vocês sabem, né? Jesus falou em João 6,63, a carne, porque Jesus tinha falado, a minha carne é verdadeira comida e meu sangue é verdadeira bebida. Vocês se lembram? Quem comer da minha carne e beber do meu sangue terá vida, não é? Aí em 63, aí até os próprios discípulos ficaram escandalizados, muitos se afastaram. Aí em 63 ele fala assim, a carne para nada aproveita. Não é essa carne para nada aproveita, mas o Espírito é o que dá vida. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Você sabe quando é que a palavra se transforma em Espírito e vida? A palavra em movimento. Você nunca viu um Espírito parado. O Espírito é como a água que flui. Quem beberá dessa água tornará a ter sede, Jesus disse para a mulher samaritana em João 4. E quem beber da água que eu lhe der, será nele uma fonte a ficar parada. Uma fonte a jorrar para a vida eterna. E João 7, quem crer em mim, do seu interior descobrirá que tem um copo d'água. Não, quem crer em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Por isso, irmãos, a palavra que o Senhor nos falar não é uma palavra parada, é uma palavra em movimento. E a única maneira da palavra estar em movimento, irmãos, a palavra precisa ser praticada no corpo de Cristo. É o único lugar, irmãos, que o meu sangue circula. Se eu não tivesse esse corpo aqui, irmãos, o sangue não teria outro lugar para o sangue circular. Graças a Deus que Deus não criou uma organização religiosa, senão o sangue não circularia. Mas Deus nos criou como um corpo de Cristo. O sangue circula. Então, como circula o sangue, irmãos? É o Espírito. A palavra circulando, irmãos, é o Espírito circulando. E o Espírito circulando, irmão, dá vida para todos os corpos, todos os membros do corpo. É assim que vem a nossa unidade. A nossa unidade não vem porque eu gosto de você, você gosta de mim, não. A unidade não vem porque eu convido sempre você para comer pizza junto, não. Nossa unidade vem pelo fluir da palavra, pelo fluir do Espírito. A nossa unidade é a unidade do Espírito. Essa é a comunhão com o apóstolo e a comunhão com Deus Pai e o seu Filho Jesus Cristo, que em 1 João falou, certo? Ó Senhor Jesus. Por isso, irmãos, capítulo 4 começa a falar dessa unidade, porque Deus precisa edificar a sua igreja. E para Deus edificar a sua igreja, irmãos, infelizmente a partir do século II, a igreja não entendeu. Começou a formar um grupo de clero e um grupo de leigos. E o clero é que cuidam das coisas de Deus, e o leigo vive no mundo, não precisa se preocupar.
apenas contribua com dinheiro, que o clero cuida de tudo. Aí criou essa distorção. Por isso, irmão, quase 19 séculos sem a edificação da igreja. Mas hoje Deus está restaurando. As pessoas para quem nós pregamos o evangelho, elas precisam vir para a igreja e saber que aqui ele não vai ser leigo aqui. Ele não vai ser um que apenas contribua com oferta e esperar que o pastor faça tudo por ele. Não, porque ele agora tem que entender que ele é um membro vivo do corpo de Cristo. Ele é responsável pela edificação da igreja. Nós não dependemos de um grupo de pessoas, os clérigos para a edificação da igreja, não. Aqui fala as pessoas dotadas que Deus deu para a igreja é para aperfeiçoar os santos, para que todos os santos edifiquem a igreja como a obra do ministério. Tá certo ou não? Por isso, irmãos, mas para isso, irmão, nós precisamos que todos cheguemos, versículo 13, cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura do Filho de Deus, do pleno conhecimento de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Para quê? Por isso, irmão, nós vamos crescer. Faça a imersão. Permita a palavra circular. Não deixe a palavra parada. A palavra parada, irmãos, causa morte. Nós precisamos ter o sangue circulando, não é isso? E isso vai fazer você crescer. Você crescer para não mais ser como meninos. Versículo 14, para que não mais sejamos como meninos. Um menino, irmãos, quando o adulto fala, vai para lá, ele vai para cá, vem, agitado de um lado para outro, né? E levado ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, falam palavras bonitas e você não tem crescimento, não tem maturidade, não tem discernimento, você concorda e você é levado por esse vento de doutrina. Mas nós precisamos saber, né? Nós precisamos saber de onde vem a palavra. Mas seguindo a verdade em amor, a verdade aqui é a palavra quem trouxe. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Então nós devemos seguir a verdade, seguir a realidade. Seguindo a verdade em amor, tudo é uma questão de amor, irmãos. A edificação do corpo de Cristo é uma questão de amor. A edificação da igreja não é feita por um engenheiro civil, que eu sou engenheiro civil. Não é feito pelo engenheiro civil. A edificação da igreja é uma história de amor. É um tecido de amor. E Deus está tecendo através do amor de Deus como a urdidura. E o amor fraternal entre nós, entre os membros, como a trama. Deus, a edificação da igreja é esse tecido de amor. Não é feito por técnica de construção, não. É por amor. Então é tudo por amor, né? Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Ele é quem manda e Ele que nos faz crescer, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado. Esse consolidado aqui, irmãos, tem um verbo em português muito bom que é coalescido. Coalescer é tecer, como se fosse entretecer, entrelaçar. Nós somos entrelaçados, bem ajustados, bem compactados pelo auxílio de toda a junta, que são os mensageiros, e pela justa cooperação de cada membro, cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. A edificação da igreja acontece em amor. Ó Senhor Jesus. Preciso sair de Efésios, né? Preciso sair de Efésios. Ó Senhor Jesus. Aí então faz com que a igreja viva na verdade. E essa verdade, irmãos, é um viver do novo homem. Aí no versículo 24: e vos
revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e santidade, procedentes da verdade. E nós vamos passar a viver a verdade. Aí o capítulo 5 nos ensina, irmãos, como seguir a verdade em amor. Como crescer na verdade que é a realidade. Como fazer isso? Como fazer isso? E não vos embriagueis com vinho. 5:18, vocês se lembram? E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos o Espírito. Assim você vai remir o tempo. Cristo vai conseguir, Deus vai fazer fazer com que Cristo seja o cabeça sobre a sua igreja. Como? Falando entre nós. Esse é o segredo. Imersão na palavra, né? Falando entre nós, né? Com salmos, entoando, louvando de coração, tal, né? Aí, irmãos, aí vem a vida conjugal, a vida familiar, a vida profissional. Quer dizer, irmãos, esse é o segredo de tudo dar certo. Não é regra de conduta, é pela palavra circulando entre nós. Aí no capítulo 6 acontece o quê? Preciso terminar, Efésios. Capítulo 6 acontece o quê? Depois a vida da igreja ser uma vida vivida na realidade, nós estaremos prontos para formar um exército. Deus precisa de um exército. Tem uma luta de reinos aqui. O reino das trevas está dominando esse mundo e Deus quer usar a sua igreja para estabelecer o reino de Deus aqui na terra. Então Deus precisa de um exército. Aí, revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Irmãos, hoje de manhã, irmãos, só não se emocionou quem não tem sentimentos. Olhando para aquele exército que o Senhor formou entre nós. Irmãos, não é de arrancar lágrimas por tudo que o Senhor está fazendo entre nós. E isso é apenas o começo. É apenas um começo. Poucos anos atrás, irmãos, nós tínhamos 250 colportores. Hoje, irmãos, já chegamos a 500 colportores. São a nossa infantaria nas ruas. Nós temos os ceapistas, estão formando aí para batalhar nas ruas. Nós temos a igreja toda como apoio, não é isso? Como retaguarda, como rede de cuidado. Nós temos aí um instituto, né, como artilharia. Nós temos o Expolivro como cavalaria, mandando os tanques, carros de guerra, invadindo o território inimigo. Mas, irmãos, só conseguimos tomar palmo a palmo o chão com soldados, com infantaria. E o Senhor está começando a formar essa infantaria entre nós, irmãos. 7 anos atrás, 8 anos atrás, irmão, ninguém nos conhecia. E hoje as pessoas, mas vocês brotam da terra. Eu estava nos Estados Unidos, alguém me perguntou para mim, posso orar por você? E me apresentou livros. E agora estou aqui em São Paulo, vocês estão no aeroporto, vocês estão me apresentando de novo. Eu vou lá para o norte, apareço em Manaus, alguém me fala também. Eu vou lá para o Goiás, alguém está falando para mim também. Vocês aparecem em todo lugar. E agora, se você for para a África, você está arriscado também encontrar lá. Se você for para a Austrália, você vai encontrar, posso orar por você lá, livros que contêm o Evangelho do Reino. Você vai para o México, Canadá, Estados Unidos, Cuba. Tem um irmão aqui de Cuba. Irmão de Congo, Camarões,
Quênia, Uganda. Vai para lá. Você vai encontrar também infantaria lá. Irmãos, nós vamos conquistar essa terra para o Senhor. O que eu faço? O que eu faço? Me ajudem, o que eu faço agora? E no fim fala, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. O resultado, irmãos, do trabalhar da graça é gerar a realidade na igreja. E o resultado da graça e da verdade, nós vamos trazer o reino de Deus aqui na terra. E o resultado de tudo isso, irmãos, Deus vai nos encher da sua própria glória. Essa glória do unigênito do Pai vai nos contagiar e vai nos tomar, porque João, juntamente com Pedro e Tiago, eles viram Jesus se transfigurar em Mateus capítulo 17, vocês se lembram? Jesus se transfigurou diante deles, eles viram Jesus na glória. E 2 Pedro 1, dá uma olhada, 2 Pedro 1, onde fala a palavra profética, ali fala no versículo 16, hein? Vamos lá. 2 Pedro 1, né? 2 Pedro 1, versículo 16 diz assim: porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade, pois ele recebeu da parte de Deus Pai honra e glória, quando pela glória excelsa que lhe foi enviada a seguinte voz: este é o meu filho amado em quem me comprazo. Ora, esta voz vinda do céu nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. Eles confirmam porque foram testemunhas oculares de Deus. Irmãos, essa é a glória que Jesus teve quando estava junto do Pai, em João capítulo 17, versículo 5. Dá uma olhada. João 17, versículo 5. Eu vou ler desde o versículo 4, que diz: eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. Irmão, glorificar Deus é fazer o que Deus nos confiou para fazer. E a obra que Deus nos confiou para fazer, irmãos, é edificação da sua igreja e lutar pelo seu reino através de fazer a circulação da palavra entre nós, né? Aí versículo 5: e agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo. A glória é o próprio Deus. Deus é a glória, né? Glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse o mundo. Quer dizer, antes que houvesse o mundo, antes de Deus criar, o Verbo estava com Deus na eternidade, e o Filho estava na glória do Pai, certo ou não? Aí no versículo 24, João 17, 24, 22, antes de 24, 22: eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos. A glória trabalha para a nossa unidade. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade. Irmãos, a nossa unidade é do Espírito, a nossa unidade é a unidade orgânica de Deus. Não é de comer pizza juntos, não é de ter a mesma afinidade, de amizade, não. Irmãos, versículo
24. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amastes antes da fundação do mundo. Irmãos, a glória é o próprio Deus. O trabalho que Jesus está fazendo na edificação da igreja, irmãos, é cada vez mais nos levar para dentro de Deus, por meio de Cristo. Nós vamos estar sempre no Pai por meio do Filho, sabia? Né? Sempre em Cristo. E nós vamos estar na glória do Pai em Cristo. E nós vamos ser inseridos na glória do Pai em Cristo. Sabia disso? Por isso, irmãos, em Apocalipse 21, 3, nós estaremos para sempre com Deus, e Deus será Deus com os homens. Nós ficaremos o quê? Unidos com Ele, né? Um com Ele. Por isso, irmãos, em 1 Tessalonicenses 2,12. Mas não se preocupe que eu não entendo a mensagem 8 ainda. Primeira Tessalonicenses 2,12, que diz: exortamos, consolamos e admoestamos para vivermos por modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Deus nos chama para o seu reino e glória. Irmãos, o nosso destino é viver no reino de Deus, e o nosso destino é viver na glória de Deus. 2 Tessalonicenses 2,14. Para o que também vos chamou mediante o nosso evangelho, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Hebreus 2, versículos 9 e 10. Vemos, todavia, aquele que por um pouco tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todo homem, porque convinha que aquele por quem cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos para onde? Jesus Cristo está conduzindo os muitos filhos de Deus à glória. Glória, não é isso? Aperfeiçoar-se por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. Deus aperfeiçoa Cristo para poder nos conduzir à glória. Filipenses 3:20. Eu estou terminando, não se preocupa não. Você vai dormir essa noite. Filipenses 3, 20 e 21. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o nosso Senhor Jesus Cristo. O que Ele vai fazer? O qual transformará o nosso corpo de humilhação, que é este corpo, para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que Ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Irmãos, Ele vai transformar esse corpo da humilhação em corpo da glória, igualzinho a Ele. Por isso, irmãos, Ele é o verbo que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E nós vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai. E vai chegar um momento que nós também, né, vamos chegar na plena filiação. Romanos 8, vou terminar aqui, tá bom? Romanos 8,
Essa é a nossa esperança da glória. Versículo 18: porque para mim, tenho por certo de que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Irmão, nem se compara. Nem se compara. A glória que vai ser revelada em nós, irmãos. Ó Senhor Jesus. Eu estou muito alegre, irmãos. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. A criação toda está aguardando o momento que os filhos de Deus o quê? Sejam revelados. Como vão ser revelados? Né? Versículo 23. E não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a filiação. É isso, né? A adoção de filho, que é melhor traduzir, aguardando a filiação, a plena filiação, que é a redenção do nosso corpo. É esse corpo, irmãos, corruptível, será trocado por um corpo de incorrupção, um corpo espiritual, um corpo celestial. O que está descrito, eu não ia ler, mas vamos lá, está descrito em 1 Coríntios 15. Você quer ter esse corpo ou não? Versículo 39. Nem toda a carne é a mesma, porém uma é a carne dos homens, outra dos animais, outra das aves e outra dos peixes. Também há corpos... Não, você não vai entender aí. Vamos lá. 36. Vai dizer, insensato, o que semeias não nasce se primeiro não morrer. Né? Se a semente que você semeia na terra e essa semente não morrer, não vai frutificar. Então essa primeira semente tem que morrer, né? E quando semeias, não semeias o corpo que há de ser, mas o simples grão, como de trigo ou de qualquer outra semente. Aí versículo 40, também há corpos celestiais e corpos terrestres, e sem dúvida, uma é a glória dos celestiais, outra é a dos terrestres, uma é a glória do sol, outra a glória da lua, e outra a das estrelas, porque até entre estrela e estrela há diferença de esplendor. Irmãos, há diferença de esplendor na ressurreição, sabia disso? Por isso, irmão, tudo que você semeia hoje, você vai plantar lá, você vai ressuscitar lá. Por isso, se você pagar o preço aqui, não vender o seu direito de primogenitura, não trocar por um prato de lentilha, aquilo que você semeia aqui, você vai colher lá, né? Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia-se o corpo natural, ressuscita o corpo espiritual. Se há corpo natural, há também o corpo espiritual. Esse é o nosso destino. É a glória. Irmão, não se preocupe, porque essa mensagem 8 dá para repor na próxima, tá? Dá para repor na próxima. Senhor Jesus. Mas eu me descarreguei meu encargo. O livro de Efésios, irmãos, nos dá chave para tudo. Nos dá chave sobre a graça e a verdade, para nós entendermos como Deus deseja nos conduzir à glória. Isso não é maravilhoso? Amém. Jesus é o Senhor. Amém.